Bom, do meu lado de sistemas, esse negócio está extremamente interessante, porque não é mais um ambiente só, e o pessoal já identificou que cada hora, para cada problema, você precisa de uma solução diferente. Então a gente precisa de entender como que o sistema como um todo funciona, porque às vezes você quer, é um pedacinho dele diferente, é um modelo de programação diferente, onde entra o pessoal de sistemas para fazer isso. Então, se a gente olha para isso do ponto de vista de sistemas distribuídos, todos esses ambientes, Giraffe, Spark, eu não falei do Twitter Storm, que é o de processamento de streams, o Hadoop, eles têm várias características comuns. Eles dependem de um sistema de armazenamento, eles têm uma API de programação que é onde eles são realmente diferentes, eles têm que fazer escalonamento das tarefas deles, porque você está executando alguma coisa em dezenas, centenas, ou se você é o Google ou o Facebook, milhares ou dezenas de milhares de máquinas ao mesmo tempo. E quanto mais você tiver uma tarefa que é grande, usa muita máquina e dura muito tempo, você vai precisar de confiabilidade. Aquele troço pode parar no meio do caminho. Pode pegar fogo no seu laboratório de computação científica, que nem aconteceu outro dia aqui no ISEX. Então, sua computação vai parar no meio. Você vai ter que recuperar ela ou garantir que ela vai continuar executando em outro lugar. Então você tem que ter uma solução de confiabilidade. Se a gente olhar para esses sistemas sobre esses aspectos, a gente vai ver que, exceto pelo modelo de programação, que afinal de contas é o que tem que mudar, são problemas diferentes com modelos de programação diferentes, o resto a gente está reaproveitando muita coisa. Então, em termos de armazenamento, o armazenamento é distribuído. O pessoal que vem de processamento corporativo aqui, esquece o seu storage. Storage não funciona dentro desse ambiente. Por quê? É um ponto único de falha. Ah, eu tenho um backup. Tudo bem. Eu conheço uma empresa grande que o backup falhou na mesma hora que o storage principal. E deu um prejuízo de sei lá quanto. Estão se recuperando até hoje. Mas não importa isso. Na hora que você começa a crescer, você falar de centenas de máquinas acessando o mesmo dado o tempo todo, o storage não foi feito para isso. Storage foi feito para acesso transacional. E, você quer essa coluna dessa linha lá, essa daqui, junta e sai com o resultado. Você quer alterar aquele dado ali, você não quer ler os dados todos e gerar um conjunto de dados novo. Não é para isso que ele foi feito. E é caro para burro. Todo mundo que tem um deve saber. Então, aqui a gente guarda o dado dentro da máquina que vai fazer o processamento. Por quê? Porque todo dado vai ter que ser processado em algum momento, o processamento é caro. Então, ao invés do dado ter que percorrer a rede, o primeiro processamento do dado é onde ele está, ou bem perto de onde ele está. Como é que eu garanto, então, na hora que falha uma máquina, na hora que falha um switch de rede, que esse negócio não para? Tem que ser redundante. Então, eu tenho, todo dado é replicado, todo dado é armazenado em mais de um lugar, no caso do Hadoop tradicional, normalmente em 3 lugares diferentes. E isso é tão bom no Hadoop, que Spark pode trabalhar em cima do HDFS, Storm trabalha em cima do HDFS, Giraffe trabalha em cima do HDFS, do sistema de arquivo do Hadoop. Porque funciona muito bem. Tem coisa que pode melhorar? Tem. O pessoal do Spark, por exemplo, criou uma ferramenta que chama Tachyon, que é uma camada por cima do HDFS, que para muitas aplicações aumenta em ordem de grandeza o desempenho do sistema. Existem outros sistemas de arquivo para cluster que o pessoal tem reportado bons resultados. Quem conhece aí o Gluster File System, por exemplo, é um sistema de arquivo desse tipo. Não é o ideal, não é o que foi desenvolvido normalmente para isso, mas o pessoal tem reportado bons resultados com isso. E eu posso colocar qualquer um deles. Essa figurinha aqui é só para mostrar o esquema de replicação e o cliente depois ele pode ler o dado de qualquer um desses quadradinhos aqui, sem se preocupar de o dado só está em um lugar. E na hora que o cliente escreve, ele também escreve só num lugar. O próprio Hadoop gera internamente, o próprio HDFS, né, vai chamar de Hadoop o modelo de programação, o HDFS faz a réplica e escolhe onde que é o melhor lugar para colocar o dado, para distribuir o dado. Bom, o segundo problema que eu mencionei então é o escalonamento. Todos esses ambientes, começando pelo Hadoop, que eu usei uma figurinha muito parecida com essa lá atrás, trabalham no modelo de dividir para conquistar. Então eu tenho processamento que vai ficar espalhado em vários lugares. Então agora eu posso ter vários usuários, várias máquinas e vários ambientes diferentes.
Nem todo mundo dentro do seu ambiente vai querer usar Hadoop. Alguém pode querer usar Spark, Storm, Giraffe. Você vai ter um cluster para cada um? Não, você quer que todo mundo funcione no mesmo lugar. Então você precisa ter um escalonador para dizer, agora aquela máquina que ficou livre lá no rack 3, gaveta 5, eu vou colocar ela para rodar uma tarefa Giraffe desse usuário aqui. Esse problema é um problema complicado e hoje a gente tem de código aberto pelo menos duas opções. O Apache Yarn, que todo mundo conhece como o Hadoop, e o Apache Mesos, que foi desenvolvido pelo pessoal do Spark. Você pode rodar Hadoop em cima do Mesos, você pode rodar Spark em cima do Yarn. E pode rodar MPI e outros ambientes de programação também. Então, esses são os escalonadores. Por último, na parte de confiabilidade, já que tudo pode falhar nesse ambiente, a ferramenta para isso depende. Hadoop e Spark, se você estiver rodando uma aplicação e uma máquina falhar dentro da aplicação, ele se vira sozinho. Agora, se a máquina que está controlando a execução Hadoop falhar, falha tudo. A não ser que você use uma solução de confiabilidade, que não é default no Hadoop, mas ela está incluída lá e ela é feita através do Zookeeper. Desses ícones todos, para quem já viu, esse ícone aqui é o mais breguinha que eu já vi. Mas, como a gente não está julgando beleza de ícone, essa é uma das ferramentas mais consenso hoje na área de sistemas de nuvem, é o Zookeeper, um ambiente para tolerância a falhas, que tem várias funcionalidades. Ele pode fazer eleição de líder, controle de que máquinas fazem parte de um grupo, ele pode fazer armazenamento persistente de um dado que você não quer que ele seja perdido em hipótese alguma. Tudo isso é função do Zookeeper. Bom, e aí, como eu disse, hoje em dia você não precisa de fazer um sistema desse todo só porque você quer processar grafos de um jeito diferente. Você muda o modelo de programação, mas você pode usar, por exemplo, o HDFS, o Yarn e o Zookeeper como soluções dentro do seu sistema. Então, por isso que eu disse que, do ponto de vista de sistema distribuído, o negócio está muito legal. Porque agora eu posso sair juntando caixinhas e ter ambientes diferentes com soluções diferentes. Aquele ambiente nosso do Spam vai ter Zookeeper, vai ter Yarn, vai ter Spark, vai ter um punhado de ferramentas de ingestão, de controle de fluxo e por aí vai, porque a gente pode. E vai dar um punhado de dissertação de mestrado e tomara tese de doutorado, porque tem muito problema legal que não foi resolvido ainda. Então, a hora é muito boa para o trabalho em sistemas. E para quem mexe com a parte de Big Data, seja em qualquer, do processamento até a parte de operação, tem muita coisa legal. O problema é que tem muita coisa que você tem que aprender. Então, só para concluir, rapidamente, tentar ficar dentro do meu prazo. Então, o cenário é muito legal, tem muitas opções, tem muita coisa que você precisa de entender antes de poder operar dentro desse sistema, porque as coisas mudam e, de repente, a ferramenta que você conhecia ontem não é mais a mesma que deve ser adotada se você está começando um projeto novo hoje. Tem que ficar sempre antenado. Eu tentei fazer aqui um apanhado das principais ferramentas que tem dentro desse ambiente aí. Organizar esse troço é quase impossível, mas a coluna azul aqui são as ferramentas da Google. Elas servem como referência, elas não estão disponíveis, mas muitas das ideias, primeiro elas nasceram num artigo do Google. Do lado de cá a gente tem o Spark e a solução de Spark de escalonamento, que é o Mesos. A solução de sistema de arquivo do Spark, que é o Tacton, que funciona, na verdade, em cima do Hadoop File System. Spark tem uma solução interna para processamento de streams e tem uma solução interna para processamento de grafos, que é a mais abrangente que tem. O GraphX, que é o ambiente do Spark, você pode programar ele igual o Pregel e pode programar igual o GraphLab, que é um outro ambiente completamente diferente para processamento de grafos. Além disso, tem aqui em streams o Apache S4 e uma outra ferramenta chamada Aka, o GraphLab, que eu acabei de mencionar, para grafos, e o Apache Rama, que não é só para grafos, mas ele é uma implementação do BSP, daquele modelo de programação. Do lado de cá a gente tem o Hadoop. A versão 2 do Hadoop inclui o Zookeeper, a parte MapReduce, o Yarn, o HDFS, sistema de arquivo. O HBase é uma API por cima do sistema de arquivo que você pode agora
acessar o dado direto por chave, então agora você não quer mais varrer o arquivo inteiro, você tem uma aplicação onde você precisa de acessar chaves, isso é feito com o HBase. O Storm é o ambiente para processamento de streams e o Giraffe para gráficos que eu mencionei. E aí tem umas coisas que eu não consegui colocar em lugar nenhum, que aí mudou das colunas e linhas para esses gráficos aqui. Então você tem Hive e Pig, que vem lá do Hadoop original, que são linguagens para consulta, mas são consultas em batch que varrem o sistema inteiro e elas mapeiam sobre o MapReduce. E você tem Drill e Impala, por exemplo, que são ambientes de consulta muito rápida para consultas pontuais. Você tem uma variedade enorme de sistemas para ler dado para dentro do HDFS e tirar dado do HDFS. Então aqui você tem Scoop, Avro, Scribe, Kafka. E você tem ambientes que são mais ligados no processamento de log. Processamento de log é uma coisa extremamente comum em Big Data. Então você tem registro de operação do seu site web, do seu site de comércio eletrônico, do que quer que seja, são logs. Então tem ferramentas específicas para isso, como o Flume e o Chukwa. Conheço todos esses? Nem. Muitos desses daqui, o máximo que eu consegui foi ler umas 2 páginas web para saber onde que eles entravam dentro dessa figurinha. Mas eles estão todos aí. E esses 3 do lado de cá? O Ambar é uma ferramenta de monitoração, então seja para o Spark, seja para o Hadoop, você pode saber como é que está o seu cluster, que máquina que está rodando, quanto de rede que você está gastando, quanto de disco está sendo usado, quanto de CPU que está sendo usado em cada momento. O USE é uma ferramenta de descrição de workflow, então principalmente para o Hadoop, onde você não consegue descrever um processo complexo de uma vez, tem que falar, pega esse dado, transforma, salva em tal lugar, pega ele de novo, faz isso, faz isso. O USE é um automatizador de workflow para fazer esse processo todo. E o RUI é o que eu menos conheço aqui, é uma interface gráfica, eu não fiquei muito impressionado com ele não, mas tem gente falando bem dele. É uma interface gráfica que você tem um punhado de MapReduce para executar, você entra numa interface web e ao invés de dar comandos de shell para disparar aquele negócio, você vai preenchendo as caixinhas com o que vai executar, qual que é a classe que vai fazer o map, qual que é a classe que vai fazer o reduce e assim por diante. Numa interface um pouquinho mais amigável, eu não fiquei muito impressionado não, mas eu gosto de shell. Então, né, eu posso não ser a pessoa melhor para julgar isso. Bom, só um pouquinho atrasado. Apesar da correria, eu espero ter atingido o meu objetivo, que era mostrar para vocês que, hoje em dia, quando se fala em Big Data, Hadoop é só uma pecinha dentro desse quebra-cabeça todo. E você tem que saber muito bem qual é o seu problema para escolher a melhor ferramenta. Aquelas ferramentas de ingestão e transação ali, elas têm aplicações específicas para cada uma delas, inclusive. Você vai achar sites, qual que é melhor? Flume ou Drill? Não, são coisas diferentes para problemas. Elas são quase a mesma coisa, mas se o seu problema é assim, você usa essa, se o seu problema é assim, você usa aquela. Então é importante a gente entender esse ambiente todo. E do ponto de vista da gente de sistemas, quem é da área de sistemas, é importante entender que tem ali um punhado de blocos básicos que se repetem em vários lugares, e tem questões de armazenamento, tem questões de entrada e saída de dados, tem questões de rede, tem questões de escalonamento que não estão resolvidas ainda. E tem muito espaço para fazer muita coisa dentro desse ambiente nos próximos anos. Tá? E ficou muito mais interessante porque agora não é só Hadoop, Hadoop, Hadoop. Ok? Obrigado. Se alguém tiver uma ou 2 perguntas rapidinhas. Uma ou 2 perguntas enquanto a gente já vai preparando a próxima palestra. Eu vou ficar envergonhado. Eu tenho. Você falou que os computadores captam 14 tera por dia ou por mês? Por mês. Então, Por mês. quanto tempo leva para processar esses 14 tera? Mais ou menos, por curiosidade. A gente processa por dia. Então, a cada dia, a gente vai lá, baixa de todo mundo e processa. Para fazer aquela análise de campanha, hoje, a gente está gastando coisa de 1 hora para fazer isso. Tá? Mas sem falar o resto. Só para fazer a campanha é em torno de 1 hora. Hoje em dia ainda tá menos do que um dia, que é o mais importante.
Vocês guardam as visões, só as visões, descartam o material restante ou vocês reutilizam esse material para fazer comparação com o outro? Tá, a pergunta é, vocês guardam só as visões ou vocês guardam o dado original para fazer o processamento depois? Hoje a gente faz as duas coisas. Tem alguns processamentos, por exemplo, o acompanhamento de campanha ao longo do tempo, ele está sendo feito de forma transacional. A gente processa os dados de um dia e aí a gente salva um registro para cada campanha num banco de dados. Amanhã a gente vai gerar isso de novo. Agora a gente quer saber se uma campanha continuou, a gente pega o registro aqui e volta no banco de dados lá de lá. Isso vai mudar. Joga isso para essas visões para relação internacional, entre aspas, para tipo etéreo, assim, para... A gente bota hoje em dia no MySQL. Vai tudo para o MySQL para processamento. Aquele tipo de coisa. Se alguém resolver mudar a forma de processar a campanha hoje, a gente vai ter que começar tudo de novo. Porque a gente não tem os outros dados para esse tipo de informação. A ideia agora é que no storage aqui, a gente não vai guardar isso tudo, porque a gente vai comprimir um pouco, mas a gente vai ser capaz de guardar talvez um ano de dados contínuo para poder acessar continuamente. Ok? Então é isso, gente. Os slides vão estar disponíveis depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, também podem me procurar aqui no departamento. Obrigado.